Que linda flor, flor de maracujá. Toma cuidado, menina, por causa do mangangá. Ainda tô dando fogo, viu? Flor de maracujá. Toma cuidado, menina, por causa do mangangá. Que linda flor, flor de maracujá. Quando chegava, como você falou do negócio da reza dos samba, quando chegava naquelas casas que tinha aquelas samba, os pessoal fedendo a fumaça. Fedendo a fumaça, e aí todo mundo sambava, fedendo a fumaça. Que linda flor, flor de maracujá. Toma cuidado, menina, por causa do mangangá. Quando acabava gás, não tinha gás de botar no candeeiro, se alumiava de musserengue, candeia, lascado, fazia aqueles móis assim, tocava fogo de noite para se alumiar. Porque ele não tinha o dinheiro para comprar o gás para botar dentro. Aqui, ó, o dinheiro aqui, ó. Que linda flor, flor de maracujá. Toma cuidado, menina. Era com isso, era com facho. Pegava aquelas paias secas de licuri para fazer aqueles fachos, amarrava para sair se alumiando. E era mato mesmo, não tinha nada limpo, era mato. Para sair de um lugar para outro, era com aquele facho, lá se ia, se alumiando. Era bom, menino, nós se distraímos muito aqui, quando nós era moço, cantava roda, fazia um covara de fogo, quando não era noite de lua, cantava roda, aí ficava até tarde, depois, ou se não, tecendo trança, fazer chapéu. Era meu trabalho. Era fazer trança, bolsa, fazia chapéu. Esse era meu trabalho, porque eu não trabalhava de negócio de roça. Depois mandava para Nagra, para Lagoinhas. O pessoal ia rolar 8 dias na estrada para levar esse material. Brincadeira? O Embaçaí não chegou a vender, não? Embaçaí não tinha, não. Os Embaçaí também fazia para levar. Agora os licuri e coco vendia ali Prado Forte e Barra do Fugido. O rio era muito mais fechado, tinha muito mais árvore, o acesso era muito mais difícil. Porém, tinha acesso feito pelos pescadores. Então se tornava fácil, porque a gente já conhecia. Então era muito fácil ir, entendeu? Mas a vegetação era uma coisa assim espetacular, você bebia a água desse rio. São os olhos de Maria, são os olhos de Maria, com retrato de José, com retrato de José. Abra a porta, rede França. Abra a porta, rede França. Era muito importante para a gente o Rio do Barro Branco, porque era uma água que a gente participava muito, bebia a água, fazia comida da água. Agora hoje a gente não faz mais isso, porque tem muita gente morando, viu? E várias pessoas fazem fossa, e as fossas sempre caem para o lado do rio. O rio era limpo, não tinha lixo, porque quem usava o lixo botava no lugarzinho e tocava fogo, não jogava lixo por a rua, não. Aí a gente bebia água, tinha o lugar de pegar água para beber e tinha o lugar de lavar roupa. Aí todo mundo lavava roupa no rio. Tinha vez menino começava a ficar gripado e ficava bom mesmo, caía nesse brejo aí e ficava bom. Hoje diz que a água do brejo não presta. Nem sequer bebe essa água do brejo. Às vezes a gente até ainda lava uma roupinha, né? Agora, para beber e tomar banho, que a gente não faz mais isso. Tanto que hoje ainda existe uma fonte, chama Fonte de Dona Miúda, que é uma fonte que não dá 1 metro de fundura e é água natural, é água mineral praticamente. Eu que fiz mais Dadinho e Gelson, Delso, fizemos isso aqui. Tudo, a gente andava tudo junto procurando água. Mas ia buscar lá longe, para rodear por lá, para vir para as casas, longe para estar carregando na cabeça. Aí disse, vamos caçar aí por dentro, para ver o que nós achamos. Que aqui era um mangue, não era assim limpo não, era mangue.
pau fechado. Aí juntou as meninas tudo e cavaram aí. Tinha um pé de embaúba grande, aí a gente cavou aqui. Aí deu, diz, graças a Deus que deu água. E tá até hoje. Já, Domilda, sua cacimba é rica. A senhora não vende não? Eu digo, eu não. Quem quiser pode pegar sua água. É mineral. A minha mãe veio de Baçaí, eu vim com idade de 7 anos. 7 anos. E no caso eu nasci em Baçaí, não nasci em Barro Branco. Porque meu pai vendeu lá onde a gente morava. Vendeu em Baçaí, e aí a gente veio para aqui, para Barro Branco. Ele vendeu para um senhor que chama Zé Seixas. Aí apareceu um homem, Dona Carmen, mas seu Antônio, aí dizendo que vinham fazendeiro, umas pessoas derrubar as casas. Aí, como meu pai tinha todo mundo pequeno, né, não tinha para onde ir, aí tinha uns amigos dele, que chamava aqui Honório. Hoje ainda tem a viúva aqui, a família da Luz. Ele comprou, botou os funcionários dele que ele queria e desabrigou a gente teve de vir embora todo mundo para aqui. E aí não tinha onde morar, viu? Meu pai comprou um pedaço de terra e a gente ficou vivendo. Minha família saiu de Embaçaí porque morava num terreno que não era próprio, era um terreno que não tinha documento. E quando um fazendeiro por nome Arquilino do Embaçaí vendeu a Umbirajara, que é o dono do loteamento Embaçaí, ele desapropriou todo mundo. Aqueles que teve condições de comprar os terrenos, comprou. Os que não teve, ele só pagou que a pessoa tinha em cima do terreno e saímos todo mundo de mão na cabeça para Barro Branco. Ele tinha açougue. Se a pessoa comprasse e ficasse demorando para pagar, ele pegava um coqueiro, tomava. Verdade. Se você comprasse um anzolzinho e não pagasse, ele seria capaz. De meu pai ele nunca tomou, mas de muita gente, porque coqueiro não dá no ar, né? Coqueiro dá na terra. Se ele pegava um pé de coqueiro, ele pegava a terra. Entendeu? Eles tomaram conta do Embaçaí todo. Poucas pessoas nascidas do Embaçaí ficou lá. Aí vieram tudo para aqui, no Barro Branco, fazendo as casinhas, até quando ficou no lugar. Depois aparecia a gente, dizia que era deles, e aí dizia, não, eu já moro aqui, não sai daqui não, que eu que nasci, me criei aqui. Uns vieram ligeiro, outros foram para outros lugares, fizeram casa nas carreiras, vamos embora para cá. Esse foi muita gente. Um saiu com a bacia na cabeça, o cesto na cabeça, cheio de menino. É. Como é que é, Dora ali? Senhora Teodora. Todo mundo. Então a gente veio, eu lembro como hoje, como a gente veio de lá para cá. A gente veio montado de jegue. Aí o pessoal tomava meio de tudo, que tinham, o cara vinha tomar, invadir os terrenos, tomar. Aí a maioria do pessoal, minha avó, meus avós, que moravam aqui embaixo, que veio tudo para aqui, pro recanto aqui, todo mundo morava lá, que hoje é casa de Barão. Aí todo mundo teve que sair de lá, que disse que era Birajara, que ele tomou tudo, que era, que fez loteamento, e aí invadiu, e aí o pessoal que morar lá, que era o pessoal de Alizar, que é Teodora, chama Jajal, todo mundo morava lá. Esse pessoal todo veio tudo para cá, para Barro Branco. Todo mundo morava nesse lugar, que hoje é casa de Barão, lá. Fui ali não sei aonde visitar não sei a quem. Vem de lá me acabando, chorando não sei por quem. Aí Aquilino era vivo, aí quando é que depois que Aquilino morreu, aí acabou tudo, virou tudo pousada, esse negócio. E você acha o que disso? É bom para quem mora lá, e aumenta. Aqui que ninguém tem nada. Eu vim para Embaçaí exatamente para construir um hotel, Hotel Costa dos Coqueiros. Ali no primeiro condomínio que teve no Embaçaí, foi Costa do Coqueiro. Ali, mas os outros lugares, tudo foi, acho que eles comprando e fazendo casa. Fazendo condomínio, fazendo casa, que a gente ia mariscar, já se via o povo mariscar na praia, só via o povo fazendo casa, só via a gente fazendo casa.
Agora as casas eram tudo de barro, as portas de palha, e você olhava daqui e via quem estava lá fora. A minha casinha era de taipa, só a varanda, a sala e dos quartos. Sabe, você sabe o que é uma casa de taipa, não sabe? Banheiro? Não tinha, não. Banheiro? Não tinha. Não tinha. Não. Era no mato. Com certeza. Todo mundo ia pro mato. Cada canto da casa era um esteio. A casa pegava 9 esteios. Daí varar de vara e tapar de barro. Esteio é um tronco mais grosso. Tronco mais grosso, né? O lavra. Eu mesmo fazia isso, cortava a vara, como a mãe do meu menino já fez, mas pra minha casa mesmo fez. Quando eu me casei logo com ela, eu não tinha nada, sabe o que é nada? Fui morar num quarto pequenininho, minha mãe lá, de taipa. Aí papai era meio enjoado, tomava uma cachaçinha, dizia, eu não quero, você tem que fazer sua casa. Aí eu disse, beleza, aí fui pro mato, a gente foi pro mato, eu pro mato mais ela, tirava enchimento, tirava carbo, tirava a vara, para poder botava enchimento, varava a casa, fazia um buracão de barro, no buracão cavava o barro, juntava um bocado de barro, um bocado de homem começava a pisar o barro, molhava, começava a pisar o barro, e aí juntava esses bolos, botava na cabeça das mulheres, na cabeça das mulheres, a mulher levava, e um tanto tava cavando barro, outro tava pisando barro, outro carregando, Deus tapando a casa. Tapando a casa, tudo isso eu fiz. Tapar a casa, era bom para tapar a casa, invadir a casa, acho que era bom. Quando de gente tapava a casa? É muita gente a tapar a casa. Não tinha telhado, era palha de piaçaba. Ia pro mato cortar palha, aí cobria de palha, era tipo cabana de índio. Cortava os olhos das palhas, e aí botava no sol, quando aquelas palhas estavam tudo sequinhas, e a gente abria assim as palhas para cobrir a casa. Quando pegava chover, só via menino por debaixo da bacia velha. Não era bacia não, era gamela. Um negócio que chamava gamela. Bem poucas pessoas tinham sofá. Era banco. Aqueles bancos de madeirão grande. Cada banco que ia acumular. Ali enchia as casas de banco. Quando era tempo como você perguntou, dos samba, das rezas, as coisas. Oxente, aquelas pessoas tudo sentavam. Hoje em dia não tem mais. E hoje você olhar aqui no Barro Branco, não tem mais uma casa de taipa. Todo mundo sua casinha de bloco hoje. Aqui colégio, aqui hoje, colégio, como a pessoa menina hoje é tudo de bem aqui, colégio na porta, tem comida e tudo, a gente ia daqui de Barro Branco, para Embaçaí, que tem um colégio ali perto do posto, ali um colégio velho que tem ali, a gente ia para lá pro colégio, a gente ia de manhã com fome, lá não tinha nada, certo? Não tinha nada, a gente ia de manhã e voltava meio-dia com fome. O que nós achava que a gente era, a gente era meio inseguro, a gente pegava, a gente estava nos coqueiros, quebrava a cuca para poder comer, com fome, era fome mesmo, não é conversa não. A sobrevivência aqui era difícil demais. O pessoal aqui passou muita fome, Sérgio. O Barro Branco se concentrava naquela praça lá, onde é o Bar de Teodora, onde é o Colégio Velho ali. Essa estrada aqui era uma estrada de cascai, meio arenoso. Os meninos costumavam muito cair de bicicleta aqui. De um lado e de outro era mais mato, só tinha a casa de Dona Miúda ali, não existia nada desse colégio, nessa casa de Gilberto, nem aqui, nessas casas em cima. O Barro Branco era estilo uma rua comprida e com casas. Antes só passava o carro com a balsa, né? Eu mesmo vim várias vezes, tinha que atravessar na balsa. Então era muito complicado para vir para cá. Então essa região não crescia de jeito nenhum. Depois da linha verde, essa coisa começou a evoluir um pouco. Aí todo mundo começou a trabalhar e cada qual começou a comprar suas coisinhas para fazer uma casinha melhor, né? Rapaz, o problema é quando o lugar cresce, melhora umas partes e piora por outra, né?
Agora, eu acho que antigamente a violência não é como hoje. A gente podia sair de noite, podia fazer nossa festinha, não tinha nada disso. E acabou. E hoje não tem mais essas festas, que as festas que tem hoje não é nem para todo mundo. E aí, pronto. Aí foi indo, foi acabando, só tem mais negócio de paredão, essas coisas hoje, né? E você gosta? Não, meu filho, nunca. Oh, meu Deus, nunca fui. Nunca fui numa festa dessa. Mas o som te incomoda? Oh, demais que a gente não dorme, né? Aquelas vadas a gente não dorme, não. E tudo por tudo, mesmo nessas coisas que vive hoje. Mas, pelo menos, hoje é bem melhor por causa dos empregos, que antigamente não tinha. A gente passava muita dificuldade. Quando o doutor Ronaldo, lá do Embaçaí, do Arquilino, chamava 2 homens para descascar coco, chegava 5. Se esporando no pé, ou deixa eu trabalhar, deixa eu descascar também. Era para poder de tarde ter um dinheiro para comprar comida. Hoje não, hoje nós estamos aqui, o ônibus passa aqui na porta, né? É ônibus, é van, é tudo. Por isso aí melhorou muito. Sim, aí esse homem que botou essa luz aqui chamava Marambaia, de Pujuquinha. Por isso o nome da escola. É, Marambaia. E ele cresça mais, agora tem que ter calma, né, meu filho? Aqui eu só saio só um dia, quando Deus mandava me chamar. Eu não gosto de sair do meu lugar, não. E eu amo o Barro Branco. Amo mesmo, de coração. Eu acho que até por isso que eu vim construir o hotel, tinha alojamento tudo para ficar lá, mas eu nunca quis ficar lá. Entendeu? Apesar do Rio das Cruzes, mas me durou muito. Eu não saio muito longe. E de primeiro para alimentação, tem que sair daqui de animal e ir para mata. Porque tem gente que eu vou ficar aqui nada, vamos embora. Vamos embora. Quem quiser ir, vai. Eu não vou. E você veio da onde? E você gosta de morar aqui? Eu gosto, né? E você, alguém? Gosta daqui? Gosto. Sou nativo daqui. O Barro Branco, para se morar, é um lugar dentro. Gosto de morar, toda a vida eu gostei. Acabou? Eu acho que é isso. Obrigado. De nada. Obrigado. Xodó de mamãe, xodó de papai. Eu sou xodó de mamãe, xodó de papai. Eu sou xodó de mamãe, xodó de papai. Eu sou xodó de mamãe. Eu sou xodó de papai. Eu sou xodó de mamãe. De nada. Qualquer coisa que quiser ajudar, pode vir. Eu agradeço a Deus, primeiramente, a você. E essa conversa foi boa. Nem que fosse ser muito agradável, mas eu acho que somente foi agradável. Graças a Deus. É assim. Gostou? Falei certo?